eu me chamo Radija Aisha, mas podem ficar me chamando de Aisha. Tenho 20 anos, estou sendo nova aqui na plataforma do TikTok, então é um prazer em conhecer vocês. Espero que seja um prazer para vocês conhecerem a mim mesma também. E é isso, bora! Então, gente, vamos combinar aqui. Não sou muito boa para lidar com câmera, já vou dizendo, entendeu? Digamos que eu sou uma jovem senhora. Tenho uma carinha de nova, 16 anos, mas eu tenho uma alma de 79 anos. De vez em quando, né? Porque eu sou um pouquinho de lua. Tem dias que eu tô meio assim, Michael Jackson. Adoro Michael Jackson. Vocês gostam de Michael Jackson, gente? Eu adoro. E tem dias que eu tô meio, sei lá. Enfim, Bom, eu só abri a câmera aqui pra falar com vocês, porque realmente quero interagir com vocês, quero saber quem são vocês, quero que vocês me conheçam também. E vamos lá. Minha intenção são 2 tópicos, falar um pouco sobre mim e um pouco a minha história do tarô. Então vamos começar a fofoca? Bora! Gente, vou ser bem sincera, eu era muito cética com o tarô. Tipo assim, não é que eu não acreditava, mas eu também tinha meus 2 pés pra trás. E aí vamos pegar um suquinho aqui, servido pra vocês. Suquinho de laranja bom, entendeu? Vitamina C, porque esse tempo tá maluco. Pausa. E, porém, entretanto, todavia, apesar de eu ser um pouquinho cética, por causa de um boyzinho na escola, eu comecei a minha jornada, como diz a carta do louco, né? A jornada dessa minha história com o tarô. Digamos que no último ano do ensino médio, né? Eu me mudei para uma escola nova. Então, assim, imagina, né? A garota lá de 18 anos mudou na escola nova justamente no 3º ano. Entendeu? Que é bem complicado assim, fazer amizades assim, entendeu? Esse negócio assim. A gente, quando a gente é jovem, não que eu ainda não seja, mas naquela época a gente era muito mais idiota do que hoje, né? Vamos combinar, vamos combinar. Beleza, tentando me turmar, amizadezinhas. Começou a passar uns meses, entendeu? Conheci um garotinho, um rapazinho, lá na minha sala mesmo, justamente na minha sala. Meu cupido, cara, só deve ser estagiário. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, justamente na mesma sala. E por favor, se você é estagiário, não se sinta, entendeu, constrangido, porque eu não sou estagiária, mas eu já fui e ainda sou jovem aprendiz, entendeu? Então eu sei o babado. Voltando. Aí eu conheci esse garoto na minha sala e tal. Comecei a gostar dele, entendeu? Não. Tu já escutou a música da Adele? Chasing Pavements? Pois então, você vai entender o que eu tô querendo dizer, entendeu? É o resumo da história minha e daquele garoto. Aí, eu conheci essa cartomante através da minha irmã que morava comigo na época juntas. E aí eu fui, né? Tipo assim, vamos ver o que essa mulher vai falar pra eu. Aí eu fui, falei que eu tava choradinha no barzinho, querendo saber se ele ia me pedir namoro. É bem isso, amiga. Bem isso, autoestima, alter ego lá em cima. Aí eu falei, perguntei qual que seria dele e tal, se a gente ia namorar, alguma coisa assim. E aí, né, mas gente, o tarô, vamos combinar aqui. O tarô, ele é um fofoqueiro, mas é um fofoqueiro divo, um fofoqueiro elegante, contrário do baralho cigano. Que o baralho cigano, ele já fala na lata, entendeu? E a Sibila italiana, além de falar na lata, minha filha, ela dá os detalhes. Se vocês tiverem interesse, eu posso falar um pouquinho pra vocês a diferença entendeu? Das cartas aí, porque olha, cara, eu adoro esse mundo. Fofocas, adoro. E aí, gente, ela disse que, tipo assim, poderia dar uma possibilidade, entendeu? Mas ia dar muitos engasgos. E eu fiquei tipo assim, ele vai me pedir namoro. Aí tá bom, vamos lá. Aí passou alguns meses, fui entendendo melhor que o tarô tem os seus 3 jeitos, ele funciona de uma forma bem única, né? Então, meio que a espiritualidade que me acompanha, ela foi me conduzindo, porque no que eu acredito, no que a minha própria espiritualidade, minha própria intenção, minha intuição foi me explicando,
conforme que foi fazendo sentido para mim e que deu certo para mim, foi que a espiritualidade, por mais que ela seja ampla, ela não é padronizada. Ela lida com cada indivíduo de forma singular. Então, assim, a forma como a espiritualidade trata com você, ela trata com a forma como você entende, como você pode compreender e o que você vai se sentir confortável. A mesma coisa para mim. E tá tudo bem. Não precisamos brigar aqui, entender quem é que está certo, quem é que está errado. Até porque qual seria a graça do mundo se todo mundo fosse rosa? Né? Escolhi uma cor aleatória que é sobre. Então, gente, eu fui começando com o tarô de forma muito, tipo, degrauzinho, degrauzinho. E eu ainda tô nesse degrauzinho, degrauzinho, mas já passei por uns 500 degrauzinho, degrauzinho. Graças a Deus, muito obrigada. Da qual eu fui entendendo que o tarô hoje, ele me ajudou muito até agora no meu autoconhecimento, na mulher que eu quero me tornar, né, dos caminhos que eu posso, sim, alcançar acreditando em mim mesma, confiando no meu próprio potencial, me inspirando, entendeu? Ele me inspira bastante. Ele e a Selena Kitalina. Vocês não conhecem, gente? Deveriam procurar saber quem ela é. Maravilhosa. E Michael Jackson, gente, vocês não assistiram o filme, já faça propaganda aqui, entendeu? Assistam, que é a melhor coisa do mundo que vocês vão ver na vida. Me exaltei, perdão. Então, só que assim, eu nunca pensei nessa trajetória, nessa fase que eu tava, de começar a ter essa visão com o tarô e que ele pode ajudar a gente não saber se o boyzinho quer namorar com você, mas o autoconhecimento, possibilidade de crescimento, avisos também. É muito incrível como o tarô ele consegue te avisar também ou confirmar uma intuição que você tá sentindo, que aquele caminho não tá dando muito bom, aquele caminho entendeu? É meio espinhoso, meio espinhoso. Nessa época eu não pensava de jeito maneira de eu me tornar uma cartomante, entendeu? De eu tirar os baralhinhos lá e tal, falar, sua vida vai mudar de concorrente. Mentira, brincadeira, entre aspas. Mas até que um dia a minha espiritualidade começou a me cutucar pra eu ser taróloga. E como ela começou a me cutucar, do nada ficar mostrando vídeos. E eu nem, tipo assim, pesquisava como ser taróloga. Mas esses vídeos especificamente de como ser taróloga, como começar com tarô, começou a me dar um incômodo, assim, de querer estudar mais sobre. Uma amiga minha, que é taróloga também, ela falou, ó, Gigia, você tem caminhos pra isso, sem eu ter pedido nada, entendeu? Descobri depois também, as fofocas, descobri depois também que o tarô, ele não é uma coisa centrada, mas faz parte de um dos quebra-cabeças da minha vida passada, dos meus ancestrais. Então, é por isso que dizem que eu tenho uma mão boa. Então, basicamente foi isso, sabe, gente? E aí eu comecei a estudar bastante, comecei a tirar para mim mesma. Por mais que seja uma coisa um pouco complicada pra gente tirar pra si mesmo, porque te exige muito neutralidade e controle emocional, pra gente não ficar bagunçando um pouco as nossas energias durante a leitura, pra gente ouvir o que a gente realmente precisa e não o que a gente quer, né? E aí eu comecei a tirar pra mim mesma, comecei a tirar pra amigos em comuns, e eu sempre recebi um feedback muito bom. Então eu comecei a pensar na possibilidade de começar a trabalhar fora. E aí foi quando chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, eu acho que eu tô pronta. Isso eu falei até agora que eu tô gravando vídeo. Acho que eu tô pronta. Então, por que não tentar, né? Já que eu tenho esse dom, essa capacidade, é uma coisa que não é de agora, né? Vem da minha linhagem ancestral. A espiritualidade veio e disse que você pode sim ter caminhos para isso. Então, por que não, né? Tentar. Então aqui estou, gente, mostrando esse vídeo,
faço questão gravar esse vídeo pra mostrar um pouco quem eu sou, um pouquinho da minha personalidade, um pouquinho de como eu gesticulo, converso com vocês, interajo com vocês. E eu gostaria muito que vocês interagissem, meu Deus, a minha dicção tá ótima. Conversar um pouquinho. E caso vocês tenham interesse de querer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu poder realmente ajudar vocês, porque eu estou aqui, gente, pra querer ajudar vocês, entendeu? Meu coração aberto, vem aqui, vamos dar um abraço. Pra gente ser realmente amigas, a gente poder realmente conversar bastante, o tarô lá no meio, porque ele é um grande fofoqueiro. E no que eu puder ajudar, entendeu? Através das cartas, dando conselhos, te dando autoconhecimento, te dando conforto. Estamos aqui pra isso. Entendeu, minha gente? E um pouquinho da minha personalidade, vocês estão vendo isso, né, gente? Sou bem animadinha, vamos dizer assim. Extrovertida, divertida, talvez. Adoro Michael Jackson, como vocês podem ver. Não sei, gente, no que falar mais sobre mim. A gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Pretendo gravar vídeos mais também. Nessa plataforma eu pretendo também compartilhar um pouco dos meus conhecimentos que eu tenho. Um pouquinho de tudo em relação à cartomancia. Acho que é isso. Eu adoro gatos. Vocês gostam de gatos também? Espero que gostem. Bom, gente, é isso, entendeu? Se vocês tiverem interesse, se vocês estiverem precisando, sim, de alguém que te escute, converse com vocês, temos a minha mesa aberta, meu número tá na bio de contato. Espero vocês lá. Um beijo pra vocês, mais um abraço aqui que eu adoro abraços. Beijos no coraçãozinho de vocês. Como eu disse, entre aqui nos comentários. Vamos conversar aqui, interagir. Gosto também de compartilhar, gente, compartilhar, assim, trocar ideias, trocar conhecimentos umas com as outras, e uns com os outros também, tá, meninos? Podem vir também aqui, tá bom? Ó, coração aqui aberto, tá bom? Então, assim, beijos no coração de vocês.